Quais são as chances de virar o jogo agora? Quão perto o segundo lugar tem que estar do primeiro? O aspirador de pó topou ser sabatinado por aquele que divulgou até laudo médico falso. É um sinal de desespero, não resta dúvida, né? A única explicação para o Boulos ir a essa entrevista de emprego é achar que pode ganhar alguma coisa e a única coisa que ele tem a perder é a eleição, mas essa já está perdida. Galera de assessoria de imprensa do Lula sabe que o Boulos está acabado, mas o desespero é tanto que estão provando que a esperança é a última que morre. Agora estão aí pensando quais as chances de virada. Deu hoje para a gente tentar responder uma pergunta que pode ser sua. Quais são as chances de virar o jogo agora? Quão perto o segundo lugar tem que estar do primeiro? Qual é a tendência ou ritmo de aceleração das intenções de voto desses candidatos em segundo lugar para dar tempo de chegar no domingo virando o jogo, passando para o primeiro lugar? Então, acho que, Miriam, dá para você abrir os trabalhos, já que a sugestão foi sua, e tentar responder essas perguntas, porque tem muita gente em São Paulo, em Fortaleza, em Belo Horizonte, em Cuiabá, em Goiânia, em Curitiba, Natal e por aí vai. Manaus. Pois é, mas ia aparecer uma arte, não ia aparecer uma arte? Tchan, 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 tchan. Olha aí. Aqui está. Então, entre 2000 e 2020, teve 237 disputas de segundo turno no Brasil. E aí, 175 cidades, ou seja, 74%, não houve virada. Mas em 26% houve virada, 62 cidades. Uma em cada 4 cidades. E sabe uma coisa, Natuza, interessante? É que teve, assim, 2 momentos em que houve muita virada. Mais virada do que a média. A última disputa de 2020, por exemplo, em cada 3 cidades teve virada. Mas onde é possível virar, né? O que faz mudar essa... Ou seja, essa virada é do primeiro para o segundo turno? Assim, acho que a gente chegou muito rapidamente na informação, assim, quem chega no segundo turno, né? Um candidato na frente e um candidato atrás. E aí a chance de virar. No segundo turno, a virada durante o segundo turno. Durante o segundo turno. Termina o segundo turno em primeiro lugar e perde a eleição. 26%. Então não é impossível isso. Agora... Não é a regra, mas não acontece. Não é regra, não é impossível. O que acontece é que em que condições há mais chance de virada do que essa média? É quando, por exemplo, chegando no segundo turno, termina o primeiro turno, com a soma do primeiro e do segundo candidato, a soma dá 50% ou menos dos votos válidos. Aí tem uma grande chance de virada. Agora, quando tem outra chance de virada que aumenta esse percentual, dá 1 em cada 3, que é quando tem a diferença entre o primeiro e o segundo, no caso de São Paulo, por exemplo, é menos de 10% entre o primeiro e o segundo lugar. Então, aumenta a chance de virada. De 10% ou de 10 pontos? Sempre lembrando que na primeira pesquisa Datafolha em São Paulo, a diferença era de 20%, 20 pontos, né? 20 pontos. Aí agora encurtou para algo dependendo... Mas o que eu estou falando assim, como terminou o primeiro turno, a diferença dos votos válidos... A diferença do primeiro turno era de 1%. Quando tem uma diferença muito pequena, tem um percentual, tem uma chance maior de virada. O que eu quero dizer é o seguinte, essa eleição, gente, é de emoção até o final. Então tem essa ideia de que está na frente, não vai ganhar a eleição, não se sabe ainda tem bola rolando, tem muita coisa se mexendo nos segmentos, e claro que tem algumas cidades mais consolidadas do que outras, mas tem muita cidade com muita possibilidade de dar qualquer resultado. Até a Mortadela Lima tá lá tentando dar dicas pro Boulos não ir na sabatina do Marçal contra Nunes. Tentar ganhar alguma coisa. Então é uma atitude extrema mesmo. A campanha do Nunes está achando que é um tiraço no pé e que pode, inclusive, comprometer o futuro político do Boulos. Está dizendo, olha, quem fez o que fez com ele não merece sentar à mesma mesa. Por muito menos, o Nunes, disse um auxiliar dele, dispensou o apoio de Pablo Marçal.
Será? Os jornalistas do UOL também não concordam com a ida de Boulos no debate, mas a real é que Boulos não tem nada a perder a 2 dias da eleição e com essa rejeição gigantesca. Estratégia, né, da campanha de Boulos, ô Josias, é uma boa sacada ou não? Não, não é não, Fabiola. O Pablo Marçal fez dessa eleição de 2024 uma espécie de centro terapêutico para tratar os políticos das suas loucuras, né? E no primeiro turno, a disputa pela Prefeitura de São Paulo foi uma psicanálise de grupo. O Marçal era o maníaco, os rivais do Marçal eram os depressivos. Os candidatos eram clientes, o eleitor virou um terapeuta. E o Marçal não saiu do processo eleitoral. Ele, ao expurgar o Pablo Marçal do segundo turno, o eleitorado deu alta ao personagem. De repente, a 3 dias do final das eleições, o grotesco manifestou o desejo de retomar o tratamento. O Marçal desafiou o Boulos e o Nunes para uma sabatina, sem gracinha, segundo ele, com perguntas contundentes. E o Bananinha Nunes, herdeiro, ele herdou a maioria dos votos do Marçal, ele deu uma banana para o personagem. E o Boulos, o aspirador de pó, topou ser sabatinado por aquele que divulgou até laudo médico falso, associando o personagem ao consumo de cocaína. Não faz nexo, né? Isso mostra que nada protege um candidato da loucura das pesquisas que expõe a sua desvantagem. Essa sabatina proposta pelo grotesco, Fabiola, isso é um conto do vigário em que o Boulos aceitou cair. O Marçal é maníaco, mas não rasga dinheiro. A exposição é o motor, é a mola propulsora da fortuna do Pablo Marçal. E o processo eleitoral piorou muito, mas a conta bancária do Marçal só melhora. Então é uma santa demência. Agora, o Boulos contribuir para que isso ocorra, trazer de volta o personagem que já foi expurgado do processo pela maioria dos eleitores de São Paulo, realmente é algo que não faz sentido, Fabiola. É preciso que o candidato tenha uma noção qualquer da necessidade de moderar o seu desespero. Não pode ser um vale-tudo que qualifique o que não é passível de qualificação. O Pablo Marçal não deveria, nesse momento, Fabiola, receber a atenção que o Boulos está dando a ele. Tudo, Toledo, dessa sabatina. Eu, às vezes, tem gente que opina que é contra e eu concordo, e a outra pessoa fala favoravelmente, e eu concordo também, eu não sei, eu realmente não sei, porque estrategicamente para a campanha do Boulos, ele não tem muito o que fazer, né? Tá atrás e, enfim, ele tem que tentar reverter de algum jeito. Eu concordo com o coach de que é um sinal de desespero, não resta dúvida, né? A única explicação para o Boulos ir a essa entrevista de emprego é achar que pode ganhar alguma coisa e a única coisa que ele tem a perder é a eleição, mas essa já está perdida. Esse é o único raciocínio que justifica ele fazer essa entrevista com o Pablo Marçal na véspera da eleição. Agora, ele precisa justamente dos votos do eleitor do Pablo Marçal. Se ele acha que já está perdido, então, vamos lá, perdido por 1, perdido por 10. Mas o Boulos não pode ter menos do que 40% dos votos válidos no sábado, que foi o que ele teve 4 anos atrás. Se ele tiver menos de 40% dos votos válidos, e hoje ele está com 42% dos válidos, segundo o Datafolha, aí vai ter se provado um tiro no pé essa ida ao Marçal, porque se ele tiver menos do que ele teve na eleição passada, ele não só vai perder a eleição, como ele vai provavelmente perder a chance de disputar outras eleições majoritárias, porque vai ser visto como um candidato em decadência. Se ele tiver mais votos do que ele teve na eleição passada, ou seja, mais de 40% dos válidos, aí ele ainda continua com alguma chance de ser uma opção de esquerda. Show Satanás, show